Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. Dez horas em ponto no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou Juan Rodrigues, estarei com Ranieri Borges, Jean Dutra e Vitor Cunha aqui na Bradesco Esportes FM, trazendo muito conteúdo para você até às 11 da manhã. Fique conosco, você está no melhor lugar para ser bem informado. Tem os 4 grandes do Rio, entrevista exclusiva e muito mais no Nossa Área, que está apenas começando. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Clipe em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. E seguimos agora para o que traz os jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo, começando com o Jornal Metro. Sem Tititi, técnico da seleção brasileira, Tite, diz que não tem muita influência no bom momento da seleção. Diário Lance, eu acredito, ainda dá. Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro em duelo decisivo. Há coincidências e fatores que podem motivar o rubro-negro a vencer e continuar na briga pelo título. E seguimos agora para o jornal O Globo, refazendo rodada importante. Após empate com o Corinthians, Zé Ricardo muda de novo esquema do Fla contra o Atlético Mineiro no sábado. Fernandinho está confiante. Jornal O Dia, ruins de mira. Vasco de Nenê não saiu do 0-0 com o Avaí em São Januário e perdeu oportunidade de colar no líder da segundona, o Atlético Goianiense. Renan, do time catarinense, fechou o gol. Hora dos sites, em destaque no Brasil e no mundo, começando com o Globoesporte.com. Respeito internacional. Chapecoense atropela o Júnior Barranquilla e vai pela primeira vez à semifinal da Sul-Americana. Portal da Band, tropeço na colina. Goleiro do Avaí brilha e Vasco não sai do zero. ESPN, Copa da Liga. Na pior sequência da carreira, Guardiola diz que não é mágico e minimiza a má fase do City. Portal da Band, City perde clássico para o United e Chelsea cai diante do West Ham. Esses os destaques dos jornais e sites do Brasil e do mundo, aqui na Bradesco Esportes FM, no Nossa Área, primeira edição. Agora, 10 horas, 3 minutos no Rio. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hora de girarmos os destaques dos clubes na Bradesco Esportes FM. Começando com o Flamengo, que chega na rádio do seu esporte com Bruno Lousada. E o técnico Zé Ricardo deu indícios de que vai voltar a utilizar o sistema com 3 atacantes, 2 jogadores de velocidade pelos lados do campo. Ele começou o treinamento com Cirino e Fernandinho e depois ainda testou Gabriel e outros jogadores para tentar encontrar a formação ideal para o jogo de sábado contra o Atlético Mineiro. Esse é o Flamengo em destaque. Seguimos para o Fluminense, informações com o Rodolfo Lamas. Diego Cavalieri e William Matheus, em recuperação de lesões musculares, realizaram um trabalho físico ontem no CT do Fluminense na Barra da Tijuca. Na parte do treino fechado à imprensa, eles correram ao redor do gramado. A dupla ainda não tem prazo divulgado para poder voltar a atuar. O camisa 12 se recupera de um estiramento muscular grau 2 na coxa esquerda. Já o lateral sofreu
sofreu uma lesão na coxa direita e não participou dos 2 últimos jogos do Fluminense. Primeiro na derrota para o São Paulo por 2-1 e depois no empate por 1-1 no último domingo contra a equipe do Coritiba. E seguimos girando destaques. O Vasco da Gama entrou em campo ontem, empatou e o Ranieri Borges traz as informações. Mesmo com o domínio do jogo, o Vasco não consegue tirar o 0 do placar na partida de ontem contra o Avaí em São Januário. O Cruz Maltino dominou as ações ofensivas, mas novamente o ataque não conseguiu converter em gols. Apesar do técnico Jorginho ainda acreditar em título da Série B do Campeonato Brasileiro, a distância para o Atlético Goianiense pode aumentar ainda mais e chegar aos 6 pontos. Isso porque a equipe goiana joga na sexta-feira contra a equipe do Náutico e, em caso de vitória, a distância aumentará. Tá certo, esse é o Vasco da Gama em destaque na Rádio do Seu Esporte. Para fechar os 4, quem chega com o Botafogo é Thiago Esteves. Botafogo confirma volta ao Espírito Santo para a realização da intertemporada para 2017. Será o 2º ano consecutivo do Alvinegro na cidade de Domingos Martins. Dessa vez, o sócio torcedor alvinegro terá a oportunidade de se hospedar junto com o elenco do Glorioso. E seguimos girando destaques, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos a partida entre Vasco e Avaí e o placar foi 0-0. A bola também já rolou para Oeste 1, Luverdense 1. A partida também entre Goiás 3, CRB 0. Amanhã a bola rola a partir das 7h15 para Criciúma e Londrina, às 8h30 para Paraná e Bragantino, às 9h30 para Náutico e Atlético Goianiense. A bola rola também para Joinville e Brasil de Pelotas. No sábado, todas as partidas às 5 horas da tarde, tem Bahia e Ceará, Paysandu e Sampaio Corrêa, Tupi e Vila Nova. Na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, vem o Atlético Goianiense, 61 pontos. Segundo o Vasco, 58. Terceiro, o Avaí, 55. Na quarta colocação, vem o Londrina, 52 pontos. Zona de rebaixamento, 17º, o Bragantino, 30. 18º, o Joinville, 29 pontos. 19º, o Tupi, com 27, mesma pontuação do Lanterna Sampaio Corrêa. Você por dentro, na Rádio do Seu Esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Pesquisa do dia. Hora da pesquisa do dia aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio do Seu Esporte. No Nossa Área, primeira edição, temos um Flamengo se preparando para um confronto muito complicado diante da equipe do Atlético Mineiro, mas o torcedor rubro-negro está confiante e o técnico Zé Ricardo está montando a equipe. Como dizem que no Brasil todo mundo é treinador, eu pergunto para você, o técnico Zé Ricardo, hoje, se você fosse ele, escalaria o Flamengo num 4-4-2 ou num 4-3-3 com o Fernandinho entrando na equipe, que é a formação que ele tem testado essa semana? Você opina nas nossas redes sociais. Quem está de olho em tudo é o Jean Dutra. Bom dia, Jean, tudo certo? Muito bom dia para você, Juan Rodrigues, e para todos os amigos ligados aqui no Som da Bradesco Esportes FM. É isso mesmo, lançamos essa enquete lá no Twitter, @BradescoFMRio, perguntando se você fosse o técnico Zé Ricardo, como jogaria. Até o momento, cerca de 54% estão apostando no 4-3-3 com o Fernandinho, 31% no 4-4-2 e 15% com outra formação. Além do nosso Twitter, também você pode participar através do nosso WhatsApp 964338136. 964338136. Tá falado, Juan? Tá falado. Esse, o Jean Dutra, que vai ficar de olho em tudo que acontece nas nossas redes sociais, vai interagir com vocês. Já tem a galera participando por aqui. Vamos ouvir o áudio do torcedor. Bom dia, Juan Rodrigues, Josivan, São Paulo, mais um dia com vocês aí. Eu acho que o Fernandinho é uma boa escolha, só que o problema do Fernandinho é que ele não passa a bola pra ninguém, né? Ele não gosta de tocar a bola, quer jogar sozinho. O Cirilo é aquela, né? O Cirilo não vai, não dá pra entender, né? O Gabriel também não dá pra ser titular, mas é isso aí mesmo, é o que tem, né? 4-3-3 é o que tem. É o melhor elenco e é isso mesmo, vamos pra cima do Galo, mas assim, jogar essa final aí de sábado, né? Pra nós é uma final. Bradesco Esporte FM, a rádio do seu esporte.
Tá, e esse já incorporou, inclusive, o espírito da Bradesco Esportes FM, falando aqui no nosso WhatsApp. Tem mais participação por aqui? Vamos ouvir mais um torcedor antes da gente ir para um breve comercial na Rádio do Seu Esporte. Bom dia, Juan. Bom dia, amigos da Bradesco Esportes FM. Eu também estou indignado com o time do Vasco da Gama. Eu vou comparar o Vasco da Gama como se fosse fogo de artifício molhado. Quando tá seco, explode, molhou, começa a falhar. A defesa, que era uma das melhores, hoje não consegue dar nada. Tudo bem que ontem não tomou gol, mas, pelo amor de Deus, com esse time aí, a gente vai passar vergonha de novo na Série A. Vamos subir porque tá acabando o campeonato, mas tá vergonha. Um abraço, Christian, vascaíno do Butantã, São Paulo. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Toca de prima aí, Juan. Pode deixar comigo esse o Christian participando com a gente aqui na rádio do seu esporte. Faça como eles, participe em 964-338136. Sobre esse time do Vasco da Gama, tá faltando aproveitar as oportunidades por parte do Cruz Maltino. Até fez uma boa partida, mas acabou tendo problemas na hora de fazer o gol que daria a vitória para o Cruz Maltino. 10 horas, 11 minutos no Rio. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Essa é a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10 horas, 11 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. E temos um convidado na linha para conversar conosco. Trata-se de Felipe Bevilacqua, ele que é procurador do STJD, né, está cuidando dessa questão do caso do Flamengo, essa confusão toda que teve no Maracanã. Também tem cuidado de muitos casos, afinal, esse finzinho de campeonato está bastante tenso, tribunal bastante acionado. Felipe, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Para começar, gostaria que você falasse um pouco, né, sobre esse caso. Teremos ainda o julgamento do Flamengo. O Corinthians já foi punido, de certa forma, né, com o torcedor, né, não podendo entrar em um espaço do estádio. Como é que está essa questão? O Flamengo pode ser punido também? Oi, Juan, bom dia aos ouvintes aí da Bradesco. É um prazer estar falando com vocês. Bom, vamos lá. A primeira coisa, acho que uma premissa que a gente tem que deixar bem claro com relação ao STJD é que ele já tinha essa premissa e agora, desde que eu assumi em julho, a gente está tentando fazer com que isso se fortaleça mais, que é interferir ao menos no campeonato, na parte técnica, no jogo. E o que acontecia antigamente era que a gente tinha muitas decisões com portões fechados, né? O que trazia para o campeonato, trazia para os telespectadores de bem, de uma forma geral, um prejuízo muito grande. Então, desde julho, quando eu assumi, em conjunto com o presidente, o Dr. Ronaldo Piacente, a gente tem conversado bastante com o Pleno e tentado fazer com que as decisões, dentro dos nossos limites disciplinares, alcancem tão somente as questões pelo qual elas se privam, que no caso do Flamengo e Corinthians, especificamente a violência e a torcida organizada, que é um dos nossos maiores desafios aí nesse meu mandato. Agora, com relação à denúncia do Flamengo, como é que vocês receberam há essa possibilidade realmente do Flamengo acabar sendo punido como o Corinthians foi? Até porque o Corinthians vai perder uma parcela da torcida, mas o Corinthians não está mais diretamente na disputa por algo nesse campeonato, a não ser Libertadores. O Flamengo está disputando o título. Há essa possibilidade até para o torcedor do Flamengo poder ver essa questão, já que já tem pacote vendido para o Maraca, né, para os próximos jogos. Olha, Juan, existe a possibilidade, existe. Mas a gente tem que analisar o caso concreto. Vamos lá, na questão do Flamengo, ele foi denunciado por uma obrigação legal, pelo fato dele estar mandando o jogo e ele legalmente ter a responsabilidade da segurança. Mas o nosso foco, repito, é a torcida organizada. No caso do Flamengo e Corinthians, me pareceu bem claro pelas imagens, por todas as provas veiculadas, que a única torcida organizada envolvida e que realmente causou um grande prejuízo foi a torcida do Corinthians. A torcida do Flamengo, em hipótese, me parece que não teve qualquer tipo de envolvimento. Porém, repito, é uma questão legal do CBJD
que o mandante tem a responsabilidade pela segurança, não só da torcida dele, como da torcida adversária. Então, a possibilidade existe, mas pelos julgados e pelo que eu conheço do tribunal, eu acho muito pouco provável que exista uma pena de perda de mando de campo com relação ao Flamengo ou diretamente à torcida dele. Mas não depende de mim, depende dos auditores que vão julgar. O julgamento provavelmente deve ser até o final da semana que vem. Tá certo. Felipe Bevilacqua conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, procurador do STJD. Queria te perguntar sobre outra questão que aconteceu, que foi no lance do gol do Corinthians, houve o copo jogado no jogador corintiano. Isso não foi relatado em súmula. Até para o torcedor, que é leigo nessa questão, o Flamengo ele pode receber alguma advertência com relação a isso? Ou se não está em súmula, vocês não podem interagir nessa questão? Não, mesmo que não esteja em súmula, a gente, se tiver prova inequívoca que o lance ocorreu, nós sim podemos denunciar. Isso já é uma jurisprudência pacífica do tribunal e, nesse caso, especificamente, ele foi denunciado pelo arremesso do copo. Agora, o tribunal tem o entendimento de que, quando são questões de menor potencial ofensivo e quando o infrator é identificado, na maioria das vezes, o clube é absolvido. É uma outra situação que vai depender dos auditores, mas me parece também, nesse caso concreto, que foi um arremesso de um copo, não houve maiores prejuízos. Se o Flamengo levar a identificação do torcedor, provavelmente vai ser absolvido. Se não levar a identificação, acho que no máximo uma multa que vai ser aplicada. Mas fica a critério, gosto de sempre esclarecer e deixar bem registrado, que fica a critério dos auditores. É só uma opinião pessoal minha de procurador de 10 anos de STJD. Felipe Bevilacqua conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, ele que é procurador do STJD. Sei que seu tempo está corrido, Felipe, queria te perguntar apenas mais uma coisa aqui na Bradesco Esportes FM, já te agradecendo a participação dentro do Nossa Área Primeira Edição. Queria te perguntar o seguinte, né? Como a gente falou no início, tem acontecido muitas coisas no tribunal, esse final de ano tem movimentado bastante o tribunal e para muitos torcedores não seria algo interessante, né? A gente vê o Campeonato Brasileiro acontecendo isso, teve o jogo do Fla-Flu, tem esse jogo com o Corinthians, nas divisões inferiores, vira e mexe tem alguma coisa de tribunal. Como é que vocês recebem essa situação, até para que não manche o próprio trabalho de vocês e não manche os campeonatos, de certa forma, alguns torcedores consideram que isso acaba manchando, vira e mexe a galera está recorrendo ao tribunal. O que vocês entendem dessa situação para a gente finalizar por aqui? Pois é, Juan, isso é uma questão muito comum no tribunal. Todo final de campeonato, os nervos ficam aflorados, existem questões políticas, eleições, as pessoas querem ganhar a qualquer custo, os jogadores ficam mais exaltados, existe mais violência. É uma situação que acontece praticamente, ou posso lhe garantir, quase todo final de campeonato. Mas o tribunal, eu repito, nós tentamos ao máximo interferir ao menos no jogo, no resultado de campo, como aconteceu com Flamengo e Fluminense, como aconteceu com o Figueirense, como aconteceu com o Corinthians. A gente sempre tenta, de alguma forma, evitar ao máximo que essas situações aconteçam. Agora, os clubes, todos os jurisdicionados do tribunal, eles têm esse direito de ingressar no tribunal reivindicando o que eles entendem que é legítimo. A gente não pode evitar, e isso, mal ou bem, gera uma repercussão na mídia, ainda que nós sabemos que não vai acontecer nada, ou que provavelmente não aconteça nada. Mas, infelizmente, é uma situação que acontece, não depende do tribunal, o tribunal está lá só para cuidar de questões disciplinares, para organizar o campeonato, para deixar com que o campeonato corra da melhor forma possível, mas são situações que a gente não pode evitar. É um direito dos clubes, é um direito dos atletas, é um direito de todos os jurisdicionados do tribunal procurarem o tribunal quando entendem que estão sendo prejudicados ou quando entendem que existe algum erro. Mas, repito, o tribunal ele tem a função principal de questões disciplinares da competição e tentar, na minha opinião, preservar ao máximo o jogo jogado e o campeonato como um todo. Felipe Bevilacqua, procurador do STJD, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, parabenizar pelo bom trabalho que vocês têm desenvolvido por aí, até na questão da transparência, e desejar um bom dia para você. Obrigado, Juan. Bom dia a vocês. O prazer foi meu. Um grande abraço. Tá aí, Felipe Bevilacqua conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, procurador do STJD, já que o Flamengo ainda vai ser julgado, né, sobre a questão de tudo que envolveu Flamengo e Corinthians. 10 horas e 19 minutos no Rio. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. O trabalho tem que continuar.
Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos chegando na reta final da campanha e quero agradecer a cada petropolitano e a cada petropolitana pelo carinho que recebi em cada bairro da nossa cidade. Nessa caminhada, conversamos olhando no olho de cada cidadão, falando a verdade e apresentando as propostas para a nossa cidade continuar avançando. No dia 30, você vai decidir o futuro da nossa cidade. Por isso, peço que reflita sobre as mudanças que já estão acontecendo e sobre as conquistas nas áreas da saúde, da educação e da geração de emprego e renda. Você sabe que aqui não tem promessa fácil. O que temos a oferecer é muito trabalho, experiência e seriedade para Petrópolis continuar no caminho certo. Peço o seu voto no 40, para o trabalho continuar. No domingo, vote 40 para defender Petrópolis. Bradesco apresenta Receitas Digitais, com Bela Gil e seu atendimento à moda digital. Oi, se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Dez horas 22 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. E é hora de falarmos do Flamengo. Na rádio do seu esporte, o rubro-negro. Quem sabe tudo do rubro-negro é Bruno Lousada, que vai contar pra gente aqui na rádio do seu esporte. Fala, Lousada! O técnico Zé Ricardo deu indícios de que vai voltar a utilizar o sistema com 3 atacantes, 2 jogadores de mais velocidade pelos lados do campo. No início da atividade, Cirino e Fernandinho foram os testados. Depois, Gabriel também ganhou oportunidades, assim como Emerson Sheik, Alan Patrick e Leandro Damião. Foram muitos testes feitos pelo técnico, até porque ainda faltam alguns dias para a partida. E o atacante Fernandinho, que entrou no último jogo contra o Corinthians, explica essas opções do treinador rubro-negro. Ainda tem mais alguns dias de treino, né, de preparação para essa partida tão importante, então ele ainda não definiu a equipe que vai jogar, mas estou pronto para precisar de mim na hora que precisar. É uma reta final, são 6 jogos, 6 decisões, muito importante, então todos nós temos que estar pronto para que na hora que o treinador precise, dê conta do recado. O meia argentino Federico Mancoejo ainda faz um tratamento para se recuperar de uma pancada que recebeu na costela no jogo contra o Corinthians. E o meia Everton segue fazendo um trabalho no Centro de Excelência em Performance, se recuperando de lesão. O atacante Fernandinho, que pode ganhar a vaga de titular contra o Atlético, fala sobre o jogo. É um jogo decisivo, onde as duas equipes jogam de forma parecida, com o mesmo objetivo, para frente. Os dois treinadores trabalham de forma parecida e eu creio que vai ser um grande jogo. Aquele que errar menos, aquele que atuar mais atento, tem tudo para vencer. Para Fernandinho, o Flamengo precisa focar nos próprios compromissos daqui para frente no Campeonato Brasileiro e esquecer os resultados do Palmeiras. É algo que a gente não está dando tanta importância assim. O jogo do Atlético, o fato deles jogarem no meio de semana ou não, assim como o Palmeiras, com quem joga ou não. O nosso foco são os nossos jogos, o dia que é no sábado contra o Atlético. Independente deles jogarem na quarta ou não, vão vir com força máxima total. E eles também sabem, assim como nós sabemos, eles também sabem da importância desse jogo. Então, eu creio que a vontade, a determinação e a importância do jogo supera qualquer dificuldade. Fernandinho destaca ainda que, caso o título não venha, não pode ser considerado um fracasso, já que o trabalho no Flamengo vem sendo feito da melhor maneira possível. Tá certo, esse é o Bruno Lousada aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, falando do Flamengo. Eu não creio que se o Flamengo perder um título, Ranieri, é um fracasso.
do Flamengo. Até porque mostrou nesse campeonato que é um grupo que pode ter força para 2017, dependendo das peças que vierem, pode ser um elenco ainda mais forte numa busca por Libertadores e um clube que paga direitinho. A tendência é dos jogadores que forem soldados a acertar, né? Quererem aceitar a proposta. Não diria que foi um fracasso essa campanha, mesmo se o Flamengo perdeu o título, Ranieri. Até porque, Juan, a gente tem que lembrar que o projeto foi feito com um carro em andamento, né? A troca do pneu foi feita com carro em andamento, carro andando. A chegada da dupla de zaga titular do Vasco da Gama, o Rafael Vaz, do Flamengo, perdão, o Rafael Vaz. É porque o Rafael Vaz foi do Vasco da Gama, foi do Vasco, né? Aí fica na cabeça. O Rafael Vaz e o Hever chegaram já no meio do campeonato. O Leandro Damião, que é um atacante que tem sido importante no time do Flamengo, apesar de não ser titular absoluto. O Guerreiro é o titular, mas o Leandro Damião em algumas oportunidades também foi. Chegou no meio da competição. Tivemos o Zé Ricardo assumindo o Flamengo já com o Campeonato Brasileiro em andamento após os problemas de saúde do Muricy Ramalho. O time não foi montado pelo Zé Ricardo, é bom a gente lembrar isso. O Zé Ricardo aproveitou as peças. Ele foi lapidando o time, digamos assim. Foi lapidando. Com o que ele tinha na mão, ele não teve a possibilidade de escolher. Quero esse. No início da temporada, possivelmente ele vai fazer isso, até para encaixar a metodologia de jogo, jogadores na metodologia de jogo que ele tem. Ele hoje teve que fazer diferente. Ele teve que montar uma metodologia em cima dos atletas que o Flamengo tem hoje. Para 2017, um Flamengo promissor, se conseguir manter as peças. Lembrando que alguns jogadores têm um contrato que se encerra no final do ano, o próprio Fernandinho que vem por empréstimo, Alan Patrick. Então a gente fica nessa expectativa desses jogadores, principalmente os que estão emprestados, no que vai acontecer para a próxima temporada. Mas acredito em um bom futuro. Caso o Flamengo não consiga o título do Campeonato Brasileiro, não é uma má campanha, até por tudo isso que eu falei anteriormente. O Flamengo tem que se contentar e ficar feliz com o que alcançou. É claro, o torcedor vai torcer enquanto tiver oportunidade, enquanto tiver chance matemática. O papel do torcedor é acreditar, torcer e apoiar. Mas já é uma campanha brilhante do Flamengo e do técnico Zé Ricardo até o momento. Agora, o Ranieri, tem uma questão, né? Você até citou o Leandro Damião, eu lembrei que na imprensa paulista está se ventilando muito que o Santos pode tentar, já que foi a mesma pessoa que ajudou tanto o Flamengo quanto o Santos a fazerem reforço, no caso, Leandro Damião no Santos e no Flamengo, Marcelo Cirino, uma troca entre Marcelo Cirino e Leandro Damião. Você faria hoje isso? Faria sem pensar duas vezes, o Leandro Damião. É uma aposta, vai sair caro, o Leandro Damião não, o Marcelo Cirino foi uma aposta, vai sair caro pro Flamengo. É bom a gente lembrar que foi um grupo de investidores que trouxe o Marcelo Cirino, mas caso ele não seja vendido, o Flamengo não gastou nada para trazer o Marcelo Cirino. O Mauro até trouxe a informação à época. Foi um grupo de investidores, a negociação foi feita até correndo, porque houve a regra que impossibilita... Foi mais ou menos o mesmo molde que aconteceu com o Damião no Santos, teve que correr. Exato, para poder finalizar antes de fechar o que a FIFA já não permite mais investidor no futebol. E o Marcelo Cirino saiu de graça, mas tem o seguinte, Juan, se ele não for vendido, ele veio para o Flamengo para se valorizar e ser vendido. Se ele não for vendido, o Flamengo terá que pagar o valor do Marcelo Cirino que foi pago ao Atlético Paranaense. Aí fica difícil. Então o negócio do Flamengo é vender logo, negociar o atleta, tentar fazer algo para que ele possa valer essa contratação pode até sair no lucro, porque o Leandro Damião hoje é peça importante, está sempre entrando, às vezes rivalizando até com o próprio Guerreiro. E pra mim, mais jogador do que o Marcelo Cirino. O Marcelo Cirino surgiu como um atleta promissor, mas não rendeu, não é aquilo tudo que se esperava. Já deu pra perceber que não é aquele jogador todo que se esperava. É um bom atleta, é um bom jogador, é dedicado, mas não é aquilo tudo que a gente achava que era no início. Pra mim, o Flamengo foi uma contratação errada. Não, até o torcedor vai mandar mensagem aí. Deve ter torcedor te xingando. Nesse momento, pra mim, não foi uma contratação acertada. Foi uma aposta, você corre esse risco de errar ou acertar. Não foi nenhum absurdo a contratação dele, mas a gente depois, fazendo já a análise depois do rendimento dele, a gente chega à conclusão de que foi uma aposta errada. Agora é interessante, né, essa questão da aposta, né, porque pode ser uma aposta que você paga caro ou pode ser uma aposta que você paga pouco, né, e às vezes a aposta que você paga pouco é o que rende mais, né, e que você chega com toda a pompa e circunstância achando que vai ser a aposta mais acertada do mundo, acaba sendo enganado, como foi esse caso, né? Com certeza o Felipe Viseu. O Felipe Viseu é da base do Flamengo, saiu de graça. Quando entra, dá conta do recado. O próprio Fernandinho, que veio por empréstimo,
Foi um atleta que foi útil durante boa parte da temporada, talvez não tenha, o ouvinte vai reclamar bastante aí também, que eu já sei que tem áudio aí pra rolar, mas o Fernandinho é um bom atleta, foi importante em determinados momentos, apesar de não ser essa coisa toda. Taticamente é importante pro Flamengo, é um cara que bota vontade dentro de campo também. Bota vontade, é importante, é uma peça importante. O Zé Ricardo olha pro banco e fala, olha, eu tenho o Fernandinho, eu posso contar, é um cara que tá no banco e pode entrar. Entendeu? O Marcelo Cirino, pra mim, é uma terceira opção ali no time do Flamengo. Tá certo. Esse é o Ranieri Borges, durante a programação, vai falar muito mais ainda sobre o Rubro Negro, sobre o Vasco da Gama e as outras equipes por aqui também. Vamos à opinião do torcedor através do nosso WhatsApp 964-338136, porque tem uma galera falando por aqui. Vamos ouvir. Bom dia, fala aí, Juan. Aqui é Levi de Petrópolis, Rubro Negro. Eu sou Flamengo, mas quanto ao Vasco da Gama, o torcedor tem que se conscientizar da média de idade do clube, do time, né, que é bem alta. E esses mesmos jogadores aí ficam um tempão sem perder um jogo. E é natural que a produtividade caia ao longo da temporada, né? Então vamos apoiar aí o Vascão, né? Apesar de flamenguista, vamos apoiar o Vascão. E quanto ao Flamengo, o problema não é o Flamengo que caiu ou deixou de ganhar os jogos. É o Palmeiras que não perde. Então fica difícil, né? Parabéns aí pela programação e tenham um bom dia. Um abraço. Tá aí, nosso ouvinte participando aqui na rádio do Seu Esporte Bradesco Esportes FM. Interessante, né? Um flamenguista torcendo pro Vasco, né? Ir bem, né? Melhorar seu rendimento e até analisando o próprio Vasco da Gama, porque da queda de rendimento, no caso dos resultados, né? O torcedor dá aquela cutucada, mas tá sempre observando outro time também, né? Esse aí foi zero clubista, né, exatamente. Esse é o torcedor consciente. Torcedor consciente. Muito legal a análise do torcedor flamenguista, rubro-negro. Pensando na média de idade, o Vasco foi submetido a uma forte pressão também no início da temporada, quando passou 34 jogos sem ser derrotado, e desde lá desandou, desgastou também um pouquinho a relação com o técnico Jorginho. É normal que isso aconteça no fim da temporada, não é nem um desgaste, um boicote por parte dos jogadores, é o desgaste pelo contato diário mesmo. Acontece. Já tá mais do que na hora da galera ter férias, ir pra algum lugar, poder refrescar a cabeça, voltar com um novo pensamento, aí sim dá pra remontar tudo de novo. Porque quem fez bem como o Jorginho fez, sabe-se que tem qualidade. De repente, o que tá faltando é justamente isso. Acaba o campeonato logo, sobe o Vasco, ou em primeiro ou em segundo, tanto faz. Apenas sobe, que é a obrigação do Vasco da Gama. No próximo ano, com a cabeça fresca, recomeça o trabalho novamente e pensa em novas peças até um pouco mais jovens, né? Você, trabalhador que tá ouvindo a Bradesco Esportes FM, vai entender bem. Quando tá chegando perto das suas férias, você já não quer olhar mais pra cara de ninguém, já quer tirar férias logo, viajar, curtir. É o que tá acontecendo. O Vasco hoje não tem uma pretensão tão grande assim de ser campeão brasileiro da Série B, até porque não é mérito nenhum, é claro. Pra mim, Juan, a obrigação do Vasco seria ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Na atual conjuntura, uma segunda posição estaria muito ruim pro Vasco da Gama. Eu coloco até a opinião que o ouvinte falou no programa de ontem, até o Mauro estava aqui, ele falou: o torcedor do Vasco não vai na sala de troféus de São Januário ver o título da Série B. Não vai. Pra mim, o Vasco teria que ser campeão pra subir com moral, pra subir bem. Mas na atual situação, Juan, quando o Vasco já demonstra que não tá muito bem das pernas nesse fim do Campeonato Brasileiro da Série B, não vai dar moral nenhuma pra mim ser campeão. Vai ser um esforço, está sendo um esforço, mas o Vasco deveria ter sido campeão com naturalidade. Lá no início da temporada, na montagem do elenco, mostrou que poderia acontecer isso, mas o Vasco está fazendo um esforço fora do comum para ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é muito estranho, isso me causa estranheza. Subiu, o Vasco já subiu. Para mim já está decretado, o Vasco vai subir. O Vasco hoje tem 58, o primeiro fora tem 51, são 7 pontos. É só esperar o andamento das rodadas que o Vasco vai subir, vai alcançar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, que é fundamental. E os jogadores já sabem disso, Juan. É claro, os jogadores já sabem, com 7 pontos de diferença, faltando poucas rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, não tem como alcançar uma equipe como o Vasco. Para mim, o Vasco já subiu. E os jogadores também já, de certa forma, sabem disso, já estão desgastados. A diferença pro Atlético Goianiense já cresceu, já é mais difícil, não é aquela concorrência direta, mas o Vasco depende muito do Atlético Goianiense, que vai jogar ainda na sexta-feira. Exatamente, são 3 pontos hoje, mas o Atlético ainda joga contra o Náutico. Na Arena Pernambuco. Um confronto que é interessante, né? Pode colocar o Atlético lá em cima
ou pode colocar o Náutico lá no pé, né? Colocando até uma pressão um pouco a mais no Vasco. Eu vou até pedir pro torcedor Cruz Maltino participar aqui. Torcedor, o que você prefere? Que o Náutico vença pro Vasco ter a condição de se aproximar do Atlético Goianiense, ou pro Atlético Goianiense não se distanciar tanto assim, ou que o Atlético Goianiense vença pro Vasco se distanciar de vez lá dos clubes que estão um pouco mais embaixo dele e garantir logo a classificação à Série A do Campeonato Brasileiro o quanto antes. Torcedor vascaíno, participe aí. Qual a sua preferência? Eu não sei, Juan. Sinceramente, o empate? O empate colocaria elas por elas. Continuaria a situação como tá. Aí seria sofrimento mais pra frente. Você sofre em cima e sofre embaixo. Exatamente, né? Ou decide logo, né? Por onde quer sofrer. No caso da situação que tá se desenhando pro Vasco da Gama, né, Ranieri? Eu, sinceramente, não sei o que eu escolheria se eu fosse um dirigente, um treinador ou um jogador do Vasco, pra quem eu torceria na noite da sexta-feira, Juan. É verdade. Lembrando que além de Atlético Goianiense e Náutico, a bola rola também pra Joinville e Brasil de Pelotas, Paraná e Bragantino, Criciúma e Londrina. 10h36 no Rio. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Agora vamos seguir por aqui, ainda com os WhatsApps, mas com a participação de mais um torcedor, antes de seguirmos o noticiário, falarmos mais diretamente do Vasco da Gama, agora o noticiário do Cruz Maltino. Bom dia Juan. Bom dia, ouvinte da Bradesco Esporte FM. Aqui quem fala é o Márcio aqui de Jacari, entendeu? A melhor formação do Flamengo contra o Atlético Mineiro, cara, para final de semana, é que entra o Fernandinho. O Fernandinho é um cara bom, um cara arisco, sendo que tem que levantar a cabeça um pouco, entendeu? Ele tem que tocar mais a bola, que ele, depois que ele pega a bola, eu acho que ele fica maluco, ele abaixa a cabeça, sai querendo driblar todo mundo, entendeu? Só não dribla a torcida porque a torcida tá atrás dele. E fica uma questão aí, será que o Atlético Mineiro, depois que ele se ganhou o jogo contra o Inter, será que ele vai entrar com titular, um mesclado? Me diz aí, bota essa questão no ar pra mim, fazendo um favor. Já tá no ar. E um bom trabalho aí. Bradesco Esporte, a melhor rádio do Rio de Janeiro. Tá aí, né, o ouvinte lá de Acari, um grande abraço à galera de Acari. Na rádio do seu esporte também tem a participação da galera aqui. Ô, Ranieri, o Fernandinho abaixa a cabeça e sai correndo igual maluco, igual o torcedor falou. É o estilo dele. Estilo, vai pra cima e vamos ver o que dá. E é isso, e eu não acho errado não. Nas partidas que tem entrado, tem conseguido criar bastante chances, marcou gols com a camisa rubro-negra, sempre pelo lado esquerdo ali, quando chega em velocidade, às vezes cai pela ponta direita também, mas principalmente pelo lado esquerdo no jogo contra o Corinthians a gente pôde perceber que ele dá uma certa dinâmica ao jogo e é para ser utilizado para isso, é uma peça que o Zé Ricardo tem total consciência de, é aquele cara que é o seguinte, Juan, pode não jogar tanto assim, pode não ser um absurdo, mas você sabe que se você colocar ele ali para fazer aquilo, ele vai fazer aquilo e vai fazer... Vai incendiar o jogo, o cara vai ficar, o adversário... Ele, de certa forma, vai ter que se preocupar até um pouco mais. Porque se ele estava desatento porque quem estava ali não estava dando conta do recado ou não estava sassaricando, digamos assim, entre aspas, o Fernandinho vai entrar e vai botar fogo naquele lado. E tem dado certo. Às vezes ele leva 3 para a linha de fundo, não arruma nada na linha de fundo. Aí na quarta bola ele puxa para o meio, o zagueiro não entende nada. E ele tem conseguido chegar ao gol, fazer as finalizações dele dessa forma. Só reforçar aqui que até agora no Twitter, aqui, @BradescoFMRio, cerca de 56% das pessoas estão apostando na formação do Zé Ricardo com o 4-3-3, com o Fernandinho, que tá fazendo um bom papel na equipe do Flamengo, né? A galera tá respondendo o que você acabou de falar, Pra colocar o Gabriel, pra colocar o Marcelo Cirino, eu sou muito mais o Fernandinho. O Gabriel não deu certo nesse time do Flamengo. O Marcelo Cirino eu já falei bastante, não vou falar de novo dele. Pra mim, o Fernandinho tem condições de ser titular na atual conjuntura sem o Everton. Pra mim, o titular na ponta é o Everton por ali, mas Marcelo Cirino... Já que não tem, o Fernandinho tem totais condições de assumir a vaga nesse time. Agora, Ranieri, antes de você falar do Vasco da Gama, a galera já tá respondendo a sua pergunta, que o Vitor Gomes, ele fala o seguinte: prefere que o Atlético vença e o Vasco ganhe os jogos que falta. É porque não acredita que o Vasco consiga avançar mesmo com o Atlético perdendo, ou seja, o Vasco teria que se esforçar ainda mais e não conseguiria no final. É um modo de pensar. Talvez esse torcedor vascaíno já
satisfeito e contente. Já entregou os pontos? Já entregou os pontos. É um modo de pensar, são dois modos diferentes de se pensar. Eu ainda estou indeciso, eu ainda vou precisar de um ouvinte que me convença aí, que mande mensagem para poder me convencer, porque eu, sinceramente, ainda estou indeciso. E enquanto você ainda decide, vamos com o noticiário do Vasco da Gama, Ranieri. O que está acontecendo por lá? Além do empate, é claro, que decepcionou muitos torcedores que não foram ao estádio, porque a torcida foi pouca, mas que ficaram acompanhando a partida. Juan, os torcedores de fato não foram ao estádio, cerca de 3.500 torcedores só em São Januário, um público abaixo do esperado. Cruz Maltino, que há mais de um mês já não vem se atuando em seus domínios, o torcedor já desconfiado por conta dos últimos resultados e das atuações não tão boas assim do time Cruz Maltino nesse fim de temporada. O Vasco enfrentou o Avaí, ficou no 0-0. O ataque Cruz Maltino novamente não funcionou. Ontem o técnico Jorginho optou por começar com o Thales a partida. Ele que não conseguiu marcar desta vez, na última marcou o único gol e o gol da vitória sobre o Paraná, mas dessa vez não foi suficiente. O Vasco, de certa forma, dominou o jogo, não sofreu muito perigo, entretanto, não conseguiu fazer o gol e não saiu deste placar de 0-0. Os torcedores, já insatisfeitos com o atual andamento da equipe, ao fim da partida xingaram e ofenderam bastante o presidente Eurico Miranda, que estava em sua sala presidencial, que fica localizada logo ao lado das cadeiras sociais, e foi por ali mesmo que os torcedores na social se desentenderam. Alguns apoiadores do presidente Eurico Miranda o defendendo, outros torcedores sócios o criticando, e a situação ficou bastante estranha por lá. Não houve uma confusão muito grande, mas um princípio de confusão. O próprio Euriquinho, filho do presidente Eurico Miranda e assessor da presidência, também se envolveu nessa pequena confusão, estava ali no meio assistindo o jogo das cadeiras sociais. A polícia militar precisou ser acionada para intervir e rapidamente interviu e minimizou ali o que poderia acontecer de mais grave. Não houve nada de muito grave, apenas um princípio de confusão. Lembrando que ontem o Luan, com desconforto na panturrilha, iria para o jogo, mas nos testes ali de vestiário sentiu e a comissão técnica achou por bem poupá-lo até mesmo para não agravar uma possível lesão. Com isso, o Rafael Marques foi titular e o Luan, é claro, vai fazer tratamento no Capres para se reabilitar e ter totais condições de jogo. É uma situação tranquila, porque o próximo confronto do Vasco, Juan, essa rodada do Vasco foi antecipada até mesmo por conta das questões de televisão e de transmissão. A rodada que seria na quinta-feira foi antecipada para quarta-feira para que pudesse ser transmitida. E o próximo jogo do Vasco é só no sábado, dia 5, ou seja, neste final de semana não tem jogo. O Vasco só atua no próximo final de semana, então o Jorginho vai ter bastante tempo para trabalhar essa partida. O próximo confronto é contra a equipe do Brasil de Pelotas, no dia 5, como já disse, no estádio Bento Freitas, lá em Pelotas, jogando fora de casa. Vamos ver se o Vasco tem um melhor desempenho atuando fora de seus domínios, porque em São Januário tá bastante complicado, hein, Juan? É verdade. Inclusive, você perguntou sobre pra quem a galera vai torcer. Já tem uma galera participando por aqui, falando sobre como é que vai ser a sexta-feira do Cruz Maltino. Vamos ouvir um áudio, já que o Vasco não fez a sua parte e o Cruz Maltino tem que torcer contra outras duas equipes. Ou torcer por uma, ou torcer por outra, ou ficar numa sinuca de bico e ver o que vai acontecer. Vamos ouvir aqui. Galera, bom dia. Aqui é Thiago de Rocha Miranda. Torcer pelo Atlético Goianiense ou pelo Náutico vai ser uma das coisas mais difíceis agora nesse ano. Caramba, um tá no calcanhar, que se ganhar vai pro calcanhar, que é o caso do Náutico, e o Atlético Goianiense dispara. Mas é aquele negócio, né? Pro Vasco tem que subir. Então ele tem que subir. Se o Atlético Goianiense ganhar, praticamente decreta o acesso do Vasco, porque o Náutico vai ficar lá para trás, continua os 7 pontos. Então acredito que, e sinceramente, tem que subir. Ponto final. Tá aí, né? O torcedor não sabe ainda o que vai fazer, torcendo pro Vasco subir de divisão e não ficar sofrendo como está sofrendo até aqui, né, Ranieri? É mais ou menos, né, a dúvida que você está tendo. O torcedor também não sabe o que fazer nessa sexta. Até porque o torcedor também já passou por isso, Juan, lá em 2014, foi 2014 com o técnico Joel Santana,
que o Vasco quase não subiu não, passou um sufoco, né? Foi subir no finzinho da temporada e a gente fica nessa expectativa, o torcedor vascaíno fica agoniado porque quer ver o time logo garantido na Série A do Campeonato Brasileiro. E é uma situação bastante complicada que talvez o torcedor não queira ver se repetir. Quer garantir logo, quer tirar o risco logo e depois, se der para alcançar o Atlético Goianiense, beleza. Se não der também, Vasco já subiu, ninguém vai comemorar o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Vai ser um troféu realmente para ficar guardado e escondido. Eu não digo escondido porque não é... Mas atrás de conquistas melhores. É, do Vasco da Gama. certamente. Vai ficar lá guardado na sala de troféu. Ninguém vai visitar, como você disse, ninguém vai visitar a sala de troféu para ver o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Vai procurar Libertadores, vai procurar os títulos brasileiros que o Vasco tem, a Copa do Brasil, mas ninguém vai na sala de troféu para ver o título da Série B. Então, seria de bom grado se viesse. Mas se não der, que garanta o quanto antes a classificação à Série A. Até porque o Vasco da Gama não é um time que mereça a Série B, é um time que tem muita história, já ganhou Libertadores, é uma equipe que tem aí uma grande torcida que não merece passar por essa situação. 10h46 no Rio de Janeiro. Você está na nossa área, primeira edição. Participe conosco, 964-338136. Daqui a pouquinho tem mais áudios por aqui. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 10h46 no Rio de Janeiro, é hora de falarmos do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras, aqui na rádio do seu esporte. Quem sabe de tudo do Fluminense é ele, Rodolfo Lamas. Fala, Rodolfo! Há 4 jogos sem vencer pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense precisa voltar a ganhar o quanto antes na competição. A equipe que enfrenta amanhã o Vitória no Maracanã às 7h30 está a apenas 2 pontos do G6, grupo dos times que vão para a Libertadores da América do próximo ano. O volante Pierre falou sobre o momento tricolor. O jogador revelou uma certa ansiedade para voltar a vencer. Não, sem dúvida a ansiedade bate, né? Mas a gente tem que superar esse momento de dificuldade. Tenho certeza que o torcedor que vai comparecer nessa sexta-feira vai incentivar o time, vai empurrar o time, porque a gente sabe que as chances são reais, né? E o planejamento do clube é esse, é ano que vem disputar a Libertadores, e os jogadores abraçaram esse projeto e nós vamos dar o nosso melhor, nós vamos nos entregar por inteiro aí para somar esses 3 pontos. 11 meses longe do Maracanã, Pierre falou ainda sobre a volta do Clube das Laranjeiras ao estádio. Acho que é a verdadeira casa do Fluminense, né? O torcedor, sem dúvida, está acostumado com o Maracanã. É claro que Edson Passos foi muito importante para a gente, para a nossa arrancada, por estarmos brigando aí por uma vaga na Libertadores, mas todo jogador esperava por este momento, né, o retorno. Sem dúvida tivemos um ano muito difícil com questões de viagem, né, de não jogar no Rio de Janeiro. Então, para a gente, para o torcedor, sem dúvida também vai ter uma comodidade maior. Então, esperamos nesse retorno estar numa noite feliz e quebrar essa sequência de maus resultados que a gente vem tendo e, quem sabe, voltar a sonhar aí, né, com as primeiras colocações ali. Vale lembrar que os ingressos para o confronto contra o Vitória estão à venda para o público geral desde terça-feira. As entradas vão de R$50 a R$80. Tá certo, Rodolfo Lamas trazendo o tricolor das Laranjeiras aqui na Rádio Seu Esporte. Ranieri Borges, antes do nosso intervalo comercial, de mais participação através do nosso WhatsApp, o Fluminense voltando ao Maracanã na sexta-feira, que não é nada comum. Até que ponto esse Maracanã pode ajudar esse tricolor, ou pelo menos impulsionar? Hoje já dá para sentir o gostinho, já que vão fazer reconhecimento lá. Até que ponto isso pode ser um benefício para o Fluminense? Olha, Juan, eu confesso que vou mudar de opinião. Opinião a gente pode mudar, né? Eu disse que seria uma boa trazer essa partida do Fluminense para o Maracanã, mas numa sexta-feira à noite.
após uma derrota para a equipe do São Paulo, jogando aqui no Rio de Janeiro também. Eu não acredito que o Fluminense tenha um bom público. Aliás, derrota não, foi empate no Couto Pereira com Curitiba, a última rodada do Tricolor. Sim, Desculpa, sim. Ouvinte. Mas o resultado... O último jogo no Rio de Janeiro que foi a derrota. Foi a derrota e depois jogou no Julite Coutinho. Ou seja, 2 resultados não tão bons para a equipe do Fluminense. Não vai ter um grande público, vai ser uma despesa certamente grande, porque a despesa do Maracanã é maior. E para mim não é uma boa, não é uma boa. É claro que a gente tem que definir isso antes. A diretoria tricolor não sabia do que poderia se passar no futuro para poder definir essa partida, mas acredito que no Julite Coutinho e do Eduardo Guinle uma pressão maior seria feita. O estádio certamente com a sua porcentagem, né, de lotação maior, porque é um estádio menor, e o Fluminense já conhece o local. O Maracanã é um lugar novo para os jogadores tricolores. Acredito que assim, a diretoria do Fluminense teve que tomar essa medida antes de saber de tudo isso. Mas hoje, analisando friamente, o Maracanã não é tão bom assim pelo preço dos ingressos, pela data do jogo. E a gente... O momento também não ajuda, O momento né? não ajuda e é dia 28 do mês, né? A gente tem que levar em consideração também o Fim de mês é complicado. Não vai dar prioridade pro jogo do Fluminense, vai dar prioridade Ainda pra mais no comida em atual casa. momento. Se o Fluminense estivesse disputando o título, aí sim o torcedor iria lotar o estádio. Certamente vai ser até e eu acredito que vai ser até de certa forma frustrante pro jogador do Fluminense que esperava um Maracanã lotado, como poderia ser caso essa partida fosse realizada no final de semana, no sábado, por exemplo. A expectativa era de um Maracanã lotado, mas para sexta-feira, fim de mês, realmente vai ser até frustrante jogar no Maracanã e ver, depois de tanto tempo, o Maracanã vazio, como eu acho que vai estar. Espero que não esteja, torço pro contrário, mas eu acho que vai estar vazio. Tá certo, esse é o Ranieri Borges e as opiniões aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Vamos a mais uma participação por aqui, na sequência intervalo comercial e o Botafogo para você. Bom dia, Bradescada. Eu quero que o Vasco suba. Se o Vasco subisse, o Palmeiras não tinha, que a gente já tinha ganhado os 2 jogos dele já, e o cheirinho estaria mais forte. É isso aí. Sobe, Vasco, para ano que vem a gente não depender de 6 pontos para nada. Com vocês é 6 pontos garantido. Um abraço aí, o Jota de Itaboraí. O torcedor dando aquela cutucada básica Mas no... o Flamengo não ganhou do Vasco nessa temporada, não. É hein, verdade, eu acho que ele tá um pouco rapaz. equivocado. Então É o papel do torcedor provocar. Tem que provocar. É o torcedor, papel. Desde que É não saudável. seja com xingamentos, nem nada pejorativo, vale a provocação, desde que seja de maneira saudável. Responda, torcedor Cruz Maltino, mande o WhatsApp pra gente também. É verdade. 10 horas e 53 minutos, intervalo comercial aqui na Bradesco Esportes FM. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Petrópolis já assistiu a este filme várias vezes. Chega a eleição e já vem a onda de boataria, de acusações, de mentiras. Você ainda vai ouvir muitas acusações contra Bernardo Rossi. É a prática da velha política. E fazem 12 anos que a cidade vive assim, sob a política do medo. Chegou a hora da cidade mudar. Não acredite em boatos, nas falsas acusações. Venha com a onda do bem. Vem pra cá, só falta você. Bernardo vem, só falta você. Vem pra cá. Petrópolis no coração. Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos chegando na reta final da campanha e quero agradecer a cada petropolitano e a cada petropolitana pelo carinho que recebi em cada bairro da nossa cidade. Nessa caminhada, conversamos olhando no olho de cada cidadão, falando a verdade e apresentando as propostas para a nossa cidade continuar avançando. No dia 30, você vai decidir o futuro da nossa cidade. Por isso, peço que reflita sobre as mudanças que já estão acontecendo e sobre as conquistas nas áreas da saúde, da educação e da geração de emprego e renda. Você sabe que aqui não tem promessa fácil. O que temos a oferecer é muito trabalho, experiência e seriedade para Petrópolis continuar no caminho certo. Peço o seu voto no 40, para o trabalho continuar. No domingo, vote 40 para defender Petrópolis.
nuvens vão ter 40 PSB, pra que mudar? Tá na hora de arrumar a casa. Então vem pra Chatuba. Essa é a sua grande chance do ano de comprar tudo barato. Argamassa porcelanato quartzolite interna, 20 quilos. Cinza, R$21,90. Caixa d'água Aqualimp, 1000 litros, dupla proteção, R$289,90. Tudo em até 10 vezes sem juros. É pra aproveitar agora. Enquanto tem candidato que envergonhou Petrópolis na entrevista da Inter TV por causa de seus processos judiciais, a população responde nas urnas. Todas as pesquisas registradas na Justiça Eleitoral confirmam. Bernardo Rossi lidera as intenções de voto para prefeito. Os moradores de Petrópolis querem mudanças e um novo caminho para que a cidade volte a crescer e gerar empregos. No dia 30, faça parte da corrente do bem. Chegou a hora da mudança. Só falta você. Vem pra cá. É 15. É 15! Coligação Petrópolis no coração. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Hora de falarmos do glorioso Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM. As informações com o Thiago Esteves. Fala, Thiago. Fala, Juan. Grande abraço pra você e a toda a audiência ligada na Bradesco Esportes FM. O Botafogo enfrenta neste sábado o Coritiba no dia 29 de outubro, no sábado, às 6h30 da tarde na Arena Botafogo. E realiza um treino agora na parte da manhã, de olho nesse confronto. O clube que ocupa a 5ª colocação no Brasileirão tem 53 pontos e já está garantido por mais uma rodada na zona de classificação à Libertadores. Para essa partida, o técnico Jair Ventura ainda não tem confirmada a presença do volante Ayrton. O jogador trabalhou normalmente na segunda e na terça-feira, mas ficou fora do trabalho com o restante do grupo na quarta-feira ontem. Dependendo do trabalho dessa quinta e dessa sexta-feira, o jogador vai ou não ser liberado para o jogo contra o Coritiba. O Diogo Barbosa, lateral esquerdo, segue sem trabalhar com bola com o restante do grupo e está vetado de mais um confronto no Alvinegro. O Botafogo que confirmou a volta ao Espírito Santo para a realização de uma intertemporada para o ano de 2017. Será o segundo ano consecutivo do Alvinegro na cidade de Domingos Martins. Dessa vez, o clube prepara uma promoção para os sócios torcedores que quiserem acompanhar, se hospedar no mesmo hotel da delegação. Isso ainda vai ser mais pra frente divulgado outros detalhes dessa ação de marketing do clube junto aos sócios torcedores do Alvinegro. Vamos ouvir o volante Rodrigo Lindoso com a proximidade do final do campeonato e o bom momento que vive o Botafogo. O volante do Alvinegro fala sobre a possibilidade de classificação à Libertadores da América e o sonho de alguns atletas que é disputar essa importante competição continental. Nesse momento, se a gente conseguir, representa tudo, assim como foi ano passado. A gente vai vivendo cada momento da vida como se fosse o último. Então, quando eu fui campeão brasileiro, uma coisa inédita para mim, pude fazer parte da recuperação do Botafogo, que viveu uma situação difícil, e agora eu estou fazendo parte de, vamos dizer, de repente uma revolução. O pessoal tá correndo, fazendo as coisas por nós, a gente procurando se dedicar dentro de campo. Então acho que está uma sintonia boa. Agora, é claro que todo jogador quer disputar uma das competições mais importantes que você tem no seu país, no seu clube. Então, comigo não é diferente. Tá aí esse o Botafogo aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, o glorioso pensando na Libertadores da América. 10h57 no Rio de Janeiro. Na sequência da programação você vai ter muito mais do glorioso por aqui. Antes de chegarmos à reta final, vamos ouvir o nosso torcedor. Esse aí eu quero ouvir no ar. Exatamente, porque o flamenguista provocou e recebeu a resposta. Vamos ouvir aqui. Bom dia, galera. Aqui é o André de Campo Grande. Tava ouvindo aqui na rádio agora um flamenguista entrando aí falando que o Vasco tem que subir porque são 6 pontos garantidos. Ele tem que lembrar que para ter 6 pontos garantidos, primeiramente tem que ganhar né? Os 3 pontos, né? Coisas que o Flamengo ainda não ganhou essa temporada. Então, assim, mesmo o Vasco na Série B, com uma péssima campanha, entendeu? Um time que não tá, trazendo muita fé pra gente, torcedor, o Flamengo não consegue ganhar. Então, cara, ele tem que ficar caladinho. Depois de 200 anos que o Flamengo volta a disputar um título brasileiro, que não vai ganhar nada esse ano, que é do Palmeiras, ele quer falar o quê? Pelo amor de Deus, o Flamengo não sabe o que é ganhar
Brasileiro já vai para 7 anos, sabe que é levantar a taça. Então ele tem que ficar quietinho na dele. Um abraço a todos aí. Tá aí, né, o torcedor respondendo, né, lembrando que o flamenguista falou sobre a diferença de pontos do Flamengo e da equipe do Palmeiras, que se o Vasco estivesse na primeira divisão, podia contar com os 6 pontos que recebeu de volta aí do vascaíno. A provocação, desde que seja de forma saudável, sem xingamentos, é válida, né, Ranieri, pra gente finalizar aqui. E a gente até incentiva que os ouvintes mandem áudio, que brinquem um com os outros também de forma saudável. A gente reproduz aqui, a gente quer a sua participação, não é, Juan? Com certeza aqui na Bradesco Esportes FM você tem voz e tem vez. Ranieri Borges, chegamos ao final de mais um programa. Grande abraço pra você. Valeu, Juan, é sempre um prazer. Qualquer dia eu volto. Daqui a pouquinho você tá de volta na programação da Bradesco Esportes FM também. Agora 10 horas e 59 minutos. Valeu, galera. Fui! Nossa área, na Bradesco Esportes FM.